Olá pessoal, vamos para a aula 399, revisando o conteúdo, ficha número 5. Vamos às questões. Questão número 12, PUC Paraná. Marque a alternativa cujas palavras completam corretamente as frases abaixo. Frase número 1. Quando duas partículas eletrizadas são aproximadas uma da outra, a força elétrica entre elas aumenta ou diminui? Pessoal, questão número 12. Força eletrostática entre cargas pontiformes em módulo é K, produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Então, se eu aproximar essas duas cargas, diminuir a distância, a força eletrostática, a força elétrica vai aumentar. Então, aumenta. Então, já ficamos com, eliminamos duas, A e C. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma certa distância. Sabemos que o campo elétrico é nulo num ponto do segmento de reta que as une, as duas cargas. Conclui-se que as cargas são de... Bom, ele diz assim, ele diz que estão separadas, sabemos que o campo elétrico é nulo num ponto do segmento de reta que as une. Então, se eu tenho duas cargas, não sei se as duas são positivas ou as duas negativas, ele diz que o campo num ponto do segmento de reta que as une, o campo é nulo. Se uma carga fosse positiva e outra negativa, se os sinais fossem contrários, por exemplo, se eu pegasse um ponto entre essas cargas, digamos que essa aqui é a Q1 e essa daqui é a Q2, a carga positiva, vamos por exemplo pegar esse ponto aqui, a positiva criaria um campo para a direita, lembra o sentido do campo, eu imagino uma carga de prova positiva colocada naquele ponto. A positiva faria campo para a direita e a negativa também para a direita. Tem como esses dois campos se anularem? Não, não tem. Então não pode ser ambas, as duas com sinais contrários. Tem que ser ambas com o mesmo sinal. Ou ambas com sinal positivo, ou ambas com sinal negativo. Porque daí o que vai acontecer? Por exemplo, pegar aqui então duas positivas. Podia ser com duas negativas. Campo criado pela 1 para a direita, campo criado pela 2 para a esquerda. E a segunda condição é que além de ter sentidos contrários, para que o campo resultante seja nulo, nós temos que ter que o módulo de E1 tem que ser igual ao módulo de E2. Então, tá aqui, mas ele só perguntou se os sinais eram iguais. Então, mesmo sinal. Então, aumenta e mesmo sinal. Certo? E aí eu acho que aí já mata a questão, já deu a alternativa D. Mas só para terminar, um bastão de vidro eletrizado positivamente repele um objeto suspenso por um pêndulo elétrico. Podemos afirmar que o objeto está carregado. Repulsão só com os dois carregados. E carregados com sinais iguais. Se o bastão é eletrizado positivo, o corpo só pode ser positivamente carregado. D de Dinamarca para a questão de número 12. Questão número 13. Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 de sinais opostos, situados nos pontos A e B, localizados no eixo X, conforme essa figura. Sabendo-se que módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2, podemos afirmar que em um ponto do eixo X, situado a uma distância finita das cargas Q1 e Q2, no qual o campo elétrico resultante, produzido pelas referidas cargas, é nulo, está onde? Muito legal a questão número 13, porque é uma questão teórica. Eu sei o seguinte, tem duas cargas aqui. Tem a carga Q1 e temos a carga Q2 de sinais opostos. Me diz isso. Tanto faz, tá? Tanto faz. Se essa aqui é positiva e essa é negativa, ou negativa e positiva. Ele nos disse o seguinte, que, vou botar aqui positivo e negativo, mas ele nos disse que o módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2. Ele disse isso. Notem que se eu pegar um ponto, eu tenho que pegar um ponto em cima do eixo X, eu tenho que dizer onde é o ponto onde o campo elétrico é nulo.
aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Será que pode ser a alternativa A localizado entre os pontos A e B? Notem que se eu pegar uma carga, um ponto ali no meio, o campo elétrico criado pela carga 1 é para a direita e o da carga 2 negativa para a esquerda. Esses campos pontos entre as cargas, podem dar um campo resultante nulo? Não. Com cargas de sinais contrários, não pode ser entre. Aí se fosse eu botasse negativa aqui positiva, bom, os dois seriam para a esquerda daí. Mas também não ia ter um ponto entre A e B em que o campo é nulo, porque ele falou isso, eu quero que o campo seja nulo. Bom, aí nós temos duas alternativas. Ou o ponto tem que ser aqui, ou o ponto tem que ser aqui. Tá? Tem que ver o seguinte, tem que ver o módulo das cargas. Porque o que vai acontecer? O módulo do campo elétrico criado por uma carga pontiforme é dado por Kq, módulo de Q, sobre a distância ao quadrado. Como é que pode, aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu escolhesse o ponto aqui, no lado esquerdo, a carga 1, além de ter menos distância, ó, inversa quadrática, menos distância, mais campo. A carga 1, além de ter menos distância, ela tem mais carga. O E1 seria enorme para a esquerda, porque o campo criado por Q1 é para a esquerda, né, porque a carga geradora é positiva. E o E2, criado pela carga Q2, seria bem pequenininho. Por que o E2 seria bem pequenininho? Porque a carga Q2, além de ser menor, ela está mais longe. Então, apesar desses campos serem contrários, esses campos não se anulam. Como é que é possível, então? Ah, aí é que está a jogada. O que nós vamos fazer aqui? A carga Q1 positiva, imagina uma carga de prova positiva colocada aqui, sofreria força de repulsão por parte Q1. Então, o campo tem o sentido que a carga de prova sofreria a força caso fosse colocada aqui. E uma carga de prova positiva C colocada ali, nota, eu não estou colocando a carga, mas imagino C, ela seria atraída. Como é que pode agora esses campos terem mesmo, tu viu que eu desenhei as flechinhas do mesmo tamanho? Esses campos terem módulos iguais, justamente por causa disso. Porque a carga Q2, apesar de ter menos carga em módulo, ela está a uma distância menor. Inclusive, tu pode provar aqui, ó, o módulo de E1 igual ao módulo de E2 e botar aqui, ó, Kq1 módulo sobre distância 1 ao quadrado igual a Kq2 sobre distância 2 ao quadrado. Corto os K's e eu verifico o seguinte, Q1 sobre D1 ao quadrado tem que ser igual a Q2 sobre D2 ao quadrado. Ou seja, como a Q1 é maior que Q2, esse número é maior que esse, para compensar, essa distância tem que ser maior que essa. E a proporção não é direta. Se essa carga for, sei lá, 4 vezes maior que essa, a distância não é 4 vezes, né? A distância seria o dobro, ok? Porque a proporção é direta quadrática por causa daquele quadrado. Então, cuida aí. Então, eu já sei que o ponto aqui é a direita de D, pois compensa a sua carga menor que 2 com uma distância menor. Então, a direita, localizada à direita de B, B de Brasil para a questão de número 13. Questão 14. A questão 14 diz assim, PUC Minas Gerais. A figura representa duas cargas elétricas fixas, ambas positivas, tá? De maneira que Q1 é maior que 2. Os vetores campo elétrico devido às duas cargas no ponto médio M da distância entre elas estão mais bem representados por... Então, a questão 14 mostra duas cargas positivas. Uma, ele fala ali, ó, as duas cargas positivas, está aqui a Q1, está aqui a Q2 e temos um ponto M que é o ponto médio. Ele diz para nós que o módulo de Q1 é maior que o módulo de Q2, não tem cargas iguais. Bom, nós sabemos que o módulo do campo elétrico criado por uma carga pontiforme é K, no caso aqui,
um Qzinho sobre a distância ao quadrado. A distância é a mesma, porque o ponto é o ponto médio. Contudo, a carga não é igual. Quem tem mais carga, E1 criará um campo mais intenso. Carga positiva, então o E1 é para a direita. Sempre para saber o sentido do campo, nós imaginamos uma carga de prova positiva aqui. Para onde ela sofrer a força, ela será o sentido do campo. Agora, para onde é que é o E2? Imagina uma carga de prova positiva aqui, Q2 faria uma força de repulsão, então E2 é no sentido dessa força que sofreria a carga de prova positiva. Agora, por que eu botei uma flechinha pequena? Para representar um campo elétrico menos intenso criado por Q2, porque Q2 tem menos carga, criará módulo de campo menor. Então, uma seta maior para a direita e uma menor E1 para a direita, E1 para a direita, e uma seta menor E2 para a esquerda e de equador para a questão de número 14. Questão número 15, Mackenzie, São Paulo. Considere a figura abaixo. Q1 de 4 microcoulombs, Q2 de 1 vezes 10 a menos 4 coulombs. As duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Respectivamente, sobre o ponto AB, o campo elétrico resultante no ponto P tem intensidade de quanto? Bom, então eu tenho duas cargas elétricas, ele me deu os sinais das cargas, ambas são positivas, né, porque ele me deu ali Q1 e Q2. E na questão número 15, nós temos a seguinte figura. Nós temos aqui a Q1 igual a 4 microcoulombs, é 4,0 vezes 10 na menos 6 coulombs. Aí nós temos uma carga Q2, que é de 1 vezes 10 a menos... Opa, esse vetor fica fora. Nunca carga vetorial. 1 vezes 10 a menos 4. Então, Q2, 1 vezes 10 na menos 4 coulombs. Aí tem um ponto P aqui. Esse ponto P está a 20 centímetros. A 20 centímetros daqui, ou seja, 0,2 metros. Já fiz a transformação. Tá? Bom, e ele me deu a distância total, que é 1,2 metros. Se ele me deu a distância total 1,2, então a distância, isso aqui é a D1, é 0,2. E a D2 é 1,0 metros. Tá? Porque eu sei a distância total, se eu sei essa, eu sei a da carga 2 ao campo. Bom, para saber o campo resultante, eu vou ter que calcular o campo de cada uma das cargas. E depois ainda fazer a resultante. Porque a carga positiva cria um E1 para a direita e a carga Q2, um E2 para a esquerda. Porque os campos, né, são ambos divergentes, porque as cargas são positivas. Aqui eu botei flechas, sei lá, né? Eu não sei qual é o maior módulo ainda. Então depois eu vou ver se essa flecha é maior ou menor aqui para daí fazer o campo resultante. Bom, vamos calcular na ordem o módulo de 1. K0, Q1 sobre a distância 1 ao quadrado. K0, 9 vezes 10 na 9. Q1, 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6. Se quiser botar o 4,0, pode botar, não tem problema. Sobre 0,2 eu vou chamar de 2 vezes 10 na menos 1. Então, 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado. Tá ali. Então, vou calcular o E1. Então, o E1 vai dar... Eu vou deixar esse 4 aqui, tá? 9 vezes 10. Ó, eu vou fazer 10 na 9 com 10 na menos 6. Dá 10 na 3. Vezes 4,0 vezes 4,0, inclusive aqui estava 9,0 também, vou deixar aí o 0,0, deixa, tá? Então deixei o 4 e o 9. Aqui também pode botar 2,0 se quiseres, né? Usar aí um algarismo significativo, 2 ao quadrado 4,0 vezes 10 na menos 2. Por que eu deixei aquele 4 no numerador? Porque agora, ó,
Eu simplifico 4 com 4 e vai ficar o campo elétrico E1, 9,0 vezes 10 na 10 na 3 dividido por 10 na menos 2 é o de cima, 3, menos o de baixo. Então fica 3 menos 2. 3 mais 2, 5 Newton por Coulomb. Esse é o campo E1. Fizemos agora, então, a mesma coisa para o campo 2. Então, o módulo de E2 é K módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Então, 9,0 vezes 10 na 9. Aí, módulo de Q2, 4 vezes 10 na menos 4. Opa, perdão, 1 vezes 0, 1,0 vezes 10 na menos 4. E a distância D2, 1 metro ao quadrado. Então, 1,0 ao quadrado. Certo? Bom, 1 ao quadrado dá 1. Aqui embaixo vamos chamar 1. Tá? 1,0 vezes 9,0 vai dar 9,0 vezes 10 na 9 vezes 10 na menos 4 dá 10 na 5 Newton por Coulomb. E eu chego à conclusão que os módulos do E1 e do E2 são iguais. Então as flechas, agora eu sei desenhar, as flechas terão que ter mesmo tamanho. E aí, para finalizar, como é que eu acho o campo resultante de campos com sentidos contrários? O campo resultante é o maior menos o menor. Pô, mas eles têm mesmo módulo? Então, quanto é que dá o módulo de E1 menos o módulo de E2? Bom, faço a subtração dos módulos, porque os sentidos são contrários. 0. O campo resultante é nulo. Questão número 15. A de Argentina para a questão de número 15. Questão número 16. Duas esferas metálicas contendo cargas Qzão e 2Qzão estão separadas pela distância de 1 metro. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o campo elétrico gerado por ambas, daí ele começa a fazer a pergunta sobre os campos elétricos gerados por cada uma das cargas. Tá? Então, vamos à questão de número 16, PUC Rio de Janeiro. Então, uma carga 2Qzão e a outra 2Qzão. Uma carga Qzão e a outra carga 2Qzão. Ele quer saber, estão separados por 1 metro, 1,0 metros. Podemos dizer que a meia distância é entre as esferas, tá? Ponto médio, ponto médio. Eu sei que o campo elétrico em módulo de uma carga pontiforme é K módulo de Q sobre a distância ao quadrado. A distância é 0,5 metros cada uma. Bom, então, o que nós vamos ter? Que a carga será a responsável pelo módulo do campo elétrico. Se essa carga aqui, vamos dizer que ambas positivas, ele não disse os sinais, tá? Mas os sinais são iguais. Então, se essa aqui for positiva e criar um campo E, essa também positiva criará um campo para cá, que vale 2Es. A diferença, ou menos 2Es, se tu quiser. Vamos botar só um módulo aqui para não dar nenhum problema vetorial, né? Então, E para um lado, 2E. Essa aqui cria 2E e essa E. Tá? Porque é proporção direta. Carga Qzão cria E. Carga 2Qzão cria 2Es. Então a pergunta é, o campo elétrico gerado por ambas é igual? Não. Uma esfera é 1/2 do campo gerado pela outra. Tá certo. Uma esfera é 1/3, uma esfera é 1/4. E ambas as esferas é igual a 0. Não. Um campo, esse aqui, é 1/2, é metade do outro campo. Então nós temos aí, tá? Nós temos aí a resposta B de Brasil para a questão de número 16. Questão 17 da UFES. As linhas de força de um conjunto de cargas Q1 e Q2 são mostradas na figura. Para originar essas linhas, os sinais de Q1 e Q2 devem ser respectivamente quais? Muito tranquila, né? Então,
temos uma carga Q1 e nós temos uma carga Q2. Nós temos linhas saindo de Q1 e linhas chegando em Q2. Então, linhas saindo de Q1, tá? E linhas chegando em Q2. Nós que conhecemos as linhas de campo, sabemos que isso aqui, se tiver inclusive, né, se estiver aqui uma figura, né, que é espelhada, é o mesmo número de linhas que saem daqui, é o mesmo número de linhas que chegam aqui, nós temos inclusive um dipolo elétrico. De maneira que, se as linhas saem, Q1 é positiva, e se as linhas chegam, Q2 é negativa. Tá? Então, nós temos ali positiva para Q1, negativa para Q2, C de Canadá para a questão número 17, bem tranquila. Questão número 18, Mackenzie, São Paulo. Em cada um dos pontos das coordenadas D0 e 0D do plano cartesiano, coloca-se uma carga elétrica pontiforme Qzão. E em cada um dos pontos de coordenada menos D, 0 e 0 menos D, coloca-se uma carga pontiforme menos Qzão. Estando as cargas no vácuo, constante elétrica K0, e a intensidade do vetor campo elétrico na origem do sistema cartesiano será igual a quanto? Então agora nós temos aí uma questão um pouquinho mais complicada. Nós temos 4 cargas elétricas e nós temos que fazer o campo elétrico resultante dessas 4 cargas. Primeiro vamos entender como é que é a questão 18, em termos, então, de localização dessas cargas, que são cargas, então, pontiformes. Ele diz assim, x igual a d e y igual a 0. Então, aqui 0, x igual a d e y igual a 0. Então, nessa posição, botei uma carga mais que. E aí ele diz assim, outro, em D para o x e 0 no y. 0 no x e D no y. Então, aqui, essa mesma distância, 0 no x e D agora, uma distância D para cima, na distância y. Ele faz a mesma coisa agora em menos D no x e 0 no y. Então, menos D para cá, ele põe uma menos Q. E 0 no x e menos D para baixo agora. Então, menos D ele põe uma negativa menos Q. Certo? Aí ele quer saber quanto é que é o campo resultante na origem. Bom, o que nós sabemos? Vamos chamar aqui essa carga de A, essa de B, essa de C e essa de D. Nós sabemos que a carga positiva que está em A criará um campo para baixo, que eu vou dizer que tem módulo E. Ok? Módulo E, então, vetor para baixo. O EA é para baixo, aí, vou botar assim, vetor EA. B é positiva, então criará um campo que é EB para a esquerda. EB para a esquerda. O C é negativa, então o C criará, nesse ponto aqui da origem, um campo que é para baixo, negativo é convergente o campo. E D criará um campo também para a esquerda, que é um ED. Então eu terei 2 campos para baixo, criados por a carga mais Qzão que está em A e menos Qzão que está em C. E 2 para a esquerda, criados pela carga mais Qzão em B e menos Qzão em D. Notem que todas as distâncias são D. Todas as distâncias são D. E todas as cargas são Qzão. Então, todos os módulos são iguais. K0 vezes módulo de Q sobre D ao quadrado. Todos os módulos são esses. E eu vou chamar esses módulos de simplesmente E. Então, eu tenho E para baixo mais E para baixo. Quanto é que dá a soma de E mais E para baixo? Vou redesenhar aqui o sistema cartesiano XY e eu terei uma resultante de 2 E's para baixo.
E mais E, 2F. E para a esquerda dará uma resultante de 2Es para a esquerda. Certo? Eu sei quanto é que vale cada E. K0, Q sobre D ao quadrado. E agora eu faço uma regra do paralelograma para achar o campo resultante dos 4 campos. Fazendo um Pitágoras com 2E e 2E, nós acharemos que o campo resultante é a diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado de lado 2Es. Então, dará o módulo do resultante dará raiz de 2 vezes 2Es. Raiz de 2 vezes 2Es. Mas cada E é K0 Q sobre D ao quadrado. Por isso que o módulo do campo resultante dará, só vou botar esse 2 para cá, 2 raiz de 2 vezes K0 Q sobre D ao quadrado. Está aí, então, o campo resultante das 4 cargas. Então, fechou. Alternativa A de Argentina para a questão de número 18. Te agradeço muito. Até nossa próxima aula. Aquele abraço.